Olá pessoal, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre trocas na fala. Primeiro, antes de mais nada, quero saber se você já se inscreveu nesse canal e ativou o sininho para receber todas as notificações, né? Se já fez isso, então vamos ao conteúdo. Enfim, trocas na fala é a maior procura por fonoaudiólogo, né? E a gente pode compreender isso. Mas por que será que acontece? Será que tem vários tipos de troca, né? Como é que é isso? Então, a maior parte das trocas, elas envolvem um termo que a gente chama de processo de distorção ou processo de substituição, tá? Existem as trocas que são articulatórias, que aí seriam esses dois campos, tá? E existem as trocas que tendem a ser questões de linguagem, que são um pouquinho mais diferentes e mais elaboradas, assim, com um trabalho mais longo prazo com o fonoaudiólogo. Então, por que tem essa diferença? Vamos tratar então dessas trocas articulatórias, como eu falei inicialmente. Processos de distorção, processos de substituição. Como o próprio nome diz, o processo de substituição é uma troca. A criança tira uma letra e coloca outra no lugar, né? Tira um fonema, um sonzinho de fala e coloca outro no lugar. Então, por exemplo, eu vou falar pato e aí, não, vamos trocar, deixa eu dar um exemplo melhor para vocês. Eu vou falar vaca e aí eu falo faca. Isso é muito comum nas crianças, né? Esse tipo de troca, em geral, envolve a questão do ponto articulatório e da força que se faz, né? Então, a língua não está no lugar certo, o lábio, a boquinha, toda essa parte desse sistema oral, né, digamos assim, está fora da posição que deveria ficar para esse som sair certinho. Existem alterações também do local desse ponto. Então, por exemplo, um som de D, de T, essa criança precisa fazer com a linguinha bem atrás do incisivo central superior, que é esse dentão que a gente tem em cima. Então, ela vai fazer assim, D, T. Se esse ponto está alterado e essa língua está vindo um pouquinho para fora, D, T. Muitas vezes você viu que eu faço com o som perfeito, mas a postura está errada. Isso a longo prazo vai te trazer outros problemas. Por quê? Porque o som que vem no termos de aquisição, né, na escala de aquisição, o som que vem depois do T e do D, por exemplo, é o N. Então, para eu fazer o N, a minha língua já tem que estar treinada a fazer esse movimento. Se ela está fazendo errado, esse N não vai ser bem instalado, ou ele nem vai aparecer, ele vai sumir na minha fala. Um som que vem depois também, que é mais elaborado, é o R vibrante, o R, né? Que eu já falei no vídeo anterior, que muita criança tem problema com esse R, né? E aí quando a gente vai avaliar, a gente vê que tem todo um sistema para trás que está meio que alterado, que não está colaborando para esse som aparecer, surgir, né, espontaneamente dentro do desenvolvimento da criança. Então tem várias coisas que implicam por aí. No processo de distorção, ele é um pouco diferente. A gente também percebe como uma criança que fala errado. Só que na verdade o som tá lá. Tá faltando, em geral, uma tonificação, uma força muscular, às vezes uma adequação de postura também. Então, por exemplo, o sonzinho do chuveiro, suveiro, né? Então ela praticamente troca, mas o som tá meio que lá parecido, é que eu fiz bem forte, né? Aquele sonzinho também de chiado, como se a boca tivesse molhado, olho. Então sai um lhã, mas não é um lhã limpinho, né? Olho, olho. Percebe? Deu para sentir esse ruído, esse sonzinho que incomoda, né? Isso é um processo de distorção. Então, para você saber que existem essas diferenças. Em termos de tratamento, são exercícios propriamente ditos, né? Referentes a cada tipo de alteração que vão ser aplicados. Então, o tratamento ele é muito parecido, tá? A evolução é um pouco diferente. Por quê? Os sons de alteração articulatória em processos de substituição, em geral, eles são mais rápidos de você resolver. Os sons em processo de distorção, que é uma adaptação que foi feita para eu conseguir falar aquele som que eu queria, em geral são mais demoradinhos, tá? Mas não são coisas que durem muito tempo no tratamento, não. Agora, quando a gente tem, por outro lado, as trocas do tipo que envolvem linguagem, né? A gente chama de trocas fonológicas. Essas trocas elas demoram um pouco mais, porque elas não envolvem só esse sistema articulatório, elas têm os dois componentes. É difícil uma criança ter uma alteração de fala que envolva linguagem, né?
que seja apenas um tratamento com exercício que vai resolver. Em geral, você tem que fazer um trabalho de linguagem de base. Então, o que é isso? Introduzir mais vocabulário, mais noções temporais, trabalhar melhor essa comunicação, desenvolvimento de um enredo. Então, a criança contar coisas, né? Então, por isso, são questões que demoram um pouquinho mais no tratamento, né? A linguagem, ela é uma coisa mais complexa, ela é uma função mais complexa. Tanto é que quando a criança começa a desenvolver padrão comunicativo, ela começa com uma fala, né? Uma fala muito simples, balbucios, vocalizações, pedacinhos de palavras isoladas, para depois chegar nas pequenas frases e frases complexas. E aí, isso está caminhando junto com o desenvolvimento de linguagem, né? Então, minha noção temporal, minha forma abrangente de comunicação, né? A minha aquisição de vocabulário, a minha noção de começo, meio e fim, de duração, de tempo. Então, tudo isso está no pacote linguagem. No pacote fala, está o traço articulatório, onde eu boto a minha língua, a força que eu faço, o ritmo, a velocidade com que eu coloco, né? Tanto língua quanto boca e tal, enfim, todo esse sistema que a gente utiliza para falar, para se comunicar, tá? Então, só para você entender que existem essas duas diferenças, por isso que o tratamento fonoaudiológico, ele é assim, personalizado, ele é feito para cada tipo de troca, por mais que a criança troque a mesma letrinha que a outra criança, cada um tem uma musculatura, uma força muscular, uma postura de língua que é diferente, que você pode até meio que enquadrar, muito parecido, né? Então, uns exercícios podem se repetir para uma criança ou para outra, mas em geral tem sempre uma diferença nesse tratamento, porque o indivíduo ele é único, então a força muscular dele vai ser única, a percepção dele, né, da modificação que ele precisa fazer vai ser única. E a interferência do fonoaudiólogo vai ser também personalizada, então, para cada tipo de problema nesse sentido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouquinho aí quais são essas trocas, o que pode acontecer aí na fala de uma criança para ela estar meio bagunçada, né? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e manda para alguém que esteja com essa dúvida aí, querendo saber um pouquinho mais. E até uma próxima!